Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e hoje nós temos a continuação de um tema que tenho aí refletido a partir de algumas leituras. E antes que eu me esqueça, já esquecendo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de divulgar o canal, tá certo? E que você também seja um instrumento aí, junto nós possamos fazer com que esse canal cresça e que essa informação chegue ao maior número de irmãos em Cristo. Se você é a primeira vez que está entrando aqui em contato conosco, pela primeira vez você está assistindo o canal, por favor, nos dê a honra de tê-lo como inscrito em nosso canal, tá certo? Então, feitas essas considerações preliminares, vamos ao assunto que nos interessa. Eu quero continuar falando aqui sobre um tema muito importante, mas hoje eu quero apresentar um historiador que muitos evangélicos não conhecem, mas deveriam conhecê-lo, que é Daniel Hopes. E esse é o primeiro volume, de uma série da obra dele. Eu tenho alguns livros da obra de Daniel Hopes, da Academia Francesa, e esse autor católico, que tem sido um dos autores referência, que tem servido de referência a muitos católicos aqui no Brasil, ele é o autor que eu quero discutir um pouco sobre as questões da origem do papado, como esse papado surge, como esse papado se desenvolve e como surge o primado de Roma, que é essencial para que depois brote dele o conceito de papado. Sem o primado de Roma, sem a ideia de que Roma é o centro, é uma igreja essencial, importante, relevante, sem isso não existiria papado. E aí nós temos alguns pontos a considerar aqui sobre isso, através da obra do Daniel Hopes. E eu quero deixar bem claro, principalmente para o pessoal que é católico, que assiste aqui o canal, tem gente aí que deixa uma observação quilométrica. Por favor, não faça isso, tá certo? Não faça isso, dê a sua opinião, indique uma leitura, mas não fique aqui achando que o canal é para você fazer defesas apologéticas do seu catolicismo. Porque não é. O canal é simplesmente para nós discutirmos esse assunto, colocar para vocês aí textos, provas, para que vocês façam as suas leituras e tomem as decisões que vocês acharem melhor. Eu acho que pensar faz bem, tá certo? Olhar as coisas de um ponto de vista crítico também, que significa avaliar as coisas a partir de um critério, criticar é analisar a partir de um critério, não é ficar simplesmente dizendo, isso aqui está errado, aquilo lá. Por favor, não deixe respostas aqui, ou tentativa de respostas quilométricas, apologéticas, porque senão eu vou apagar e vou bloquear você, tá? A minha ideia simplesmente aqui é jogar essas questões. Você pode dizer, eu discordo por isso, por aquilo, indicar uma leitura e vai fazer bem a essa discussão, tá certo? A intenção aqui não é ficar com informações quilométricas sobre nada disso. Vamos a alguns pontos aqui importantes. Então, apresentei para vocês Daniel Hopes e vamos ver algumas coisas sobre isso. Sem o primado de Roma, não existe papado, porque é necessário que haja em Roma essa discussão, tá certo? Mas o que Daniel Hopes menciona aqui sobre essas questões? Daniel Hopes, que é um historiador aí muito lido, como eu falei. Na página 492, esse é um capítulo aqui, que ele começa falando sobre o reconhecimento definitivo do primado romano. Então ele já tem a ideia de que existe um reconhecimento natural, mas não existe um reconhecimento definitivo desse primado. E eu quero mostrar para vocês aqui, a partir de algumas citações da página 492, desse volume primeiro aqui do Daniel Hopes, sobre o que ele diz sobre a origem do papado
E quais os problemas dessas afirmações do Daniel Hopes para a própria afirmação católica do primado de Pedro, para a própria afirmação católica de que existe uma linha sucessiva? O que a Igreja Católica diz que é a igreja? Ele não chama assim uma igreja, é a igreja, porque existe, segundo eles, uma sucessão ininterrupta de autoridade eclesiástica, que foi dada de Jesus para Pedro e de Pedro para os seus bispos que vieram depois, receberam essa autoridade que foi transmitida e teve 266 papas de Pedro a Francisco. Ok? Então essa é a ideia. Passou essa autoridade, essa transmissão da autoridade que Jesus deu aos apóstolos. Então vamos ver algumas afirmações de Daniel Hopes sobre isso. Página 492, já citei, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, volume 1. Volume 1. É verdadeiramente no século IV que o bispo de Roma passa a ser definitivamente identificado com essas características essenciais que o nome de Papa pressupõe para nós. Tá certo? Então ele diz, nesse período que definitivamente, o Papa passa a ser identificado com as características do nome, essenciais que o nome de Papa pressupõe para nós. Ou seja, era algo que já existia, era algo já estabelecido, porque quando ele diz que definitivamente identificado, então não foi algo orgânico, não foi algo espontâneo, não foi algo natural, não foi algo compreendido por todas as igrejas. Se é algo que com o tempo vai sendo definitivamente identificado, e com esse tempo nós estamos falando de quarto século, então é óbvio que não foi uma questão orgânica, mas uma questão que se desenvolveu a partir de alguns desdobramentos interessantes que ele vai colocar aqui. Aí nós temos, na página 493, que ele diz o seguinte: não foram os imperadores que fizeram o primado de Roma, foi o poder de uma tradição venerável que, nesses tempos em que muitos aspectos do cristianismo se iam precisando, tendeu a concretizar-se em instituição. Ou seja, não existe instituição papal antes. E aí, isso é um problema, porque se não existe instituição papal antes, toda essa sequência, essa suposta sequência de autoridade que veio de Jesus sobre Pedro, de Pedro sobre os demais, tá? E ainda tem mais outras coisas aqui para nós vermos nos próximos vídeos, outros autores que nós vamos ver aqui, tá? E no próximo vídeo aí, um dos próximos vídeos, vou mostrar também a Orthodox Study Bible sobre a questão do papado, do primado de Pedro, com base em Mateus 16. Então, primeiro ponto é esse, tá? É uma tradição que vai surgindo e se consolidando e se concretizando. Depois, ele diz algo muito interessante ainda aqui na página 93, no segundo parágrafo. São os próprios papas que formulam essa doutrina como era seu direito e dever. Ele diz, olha, eles formulam a doutrina porque é o direito deles e dever. Não, mas isso não tem lógica. Porque se o papado é uma instituição de Cristo conferido à igreja, então não pode ser o próprio Papa que formula essa doutrina e dá o seu direito e dever. Essa doutrina já deveria ser apenas uma continuidade daquilo que foi transmitido por Jesus. Mas aonde está a prova dessa continuidade? E aí ele continua. Proclamam-se sucessores de São Pedro e reivindicam os seus privilégios. Então, chega um momento que os papas formulam a doutrina e o direito e o dever. E ele diz que aí eles proclamam-se sucessores de São Pedro e reivindicam seus privilégios. Reivindicam seus privilégios.
Não era algo que a igreja via como natural e orgânico. Pelo contrário, eles vão desenvolvendo isso e chamando para si a autoridade papal. Ele continua, é uma atitude que devemos sublinhar porque são eles os únicos a tomá-la, quando outros bispos, como o de Antioquia, onde os discípulos de Cristo foram chamados pela primeira vez de cristãos, que aparentemente também seriam razão para tomá-la e não o fazem. Eles dizem, em Antioquia tinham razões para fazer isso, mas não fizeram. Fizeram em Roma. Reivindicaram isso em Roma. Espera aí, pessoal. O papado, então, é uma reivindicação de um grupo específico de bispos, ou o papado surgiu de forma orgânica, sob a ordem de Jesus, quando ele confere a Pedro, supostamente, o primeiro papado? Porque se ele conferiu isso a Pedro, o primeiro papado, então afirmar que tem-se simplesmente que olhar e dizer assim, não, o papado já foi estabelecido por ele. Se Pedro foi o primeiro papa estabelecido por Cristo, então não precisava de Pedro ou qualquer outro que veio depois dele afirmar isso, reafirmar isso, defender isso como uma instituição em desenvolvimento, porque ela já teria sido instituída por Jesus. Uma outra informação, na página 494, há pouco, um considerável conjunto de fatos que estabelecem a autoridade do Papa e que se vão acentuando no decorrer do século IV. O Papa não tem autoridade em si, mas um conjunto de fatos vai criando esta autoridade. Vai desenvolvendo-se em Roma a autoridade papal. E vão se acentuando no decorrer do século IV. Se o papado fosse uma instituição criada por Jesus, como os católicos afirmam, e eu falo isso com todo carinho e respeito, tá? Todo carinho e respeito. Como os católicos afirmam, não precisaria isso se acentuar no quarto século. Já teria que ter sido dado sem discussão nenhuma. Enquanto Roma, como capital, é eclipsada por Constantinopla, ele continua, o Papa continua a ser uma autoridade indiscutida. E é nesse período que, sob o Papa Cirício, começam a aparecer as primeiras decretais. Cartas, que são as decretais, ele explica. Cartas pontifícias que têm um alcance geral em matéria de fé, costumes e disciplina. Então, essas decretais, como ele chama aqui, surgem somente entre o ano 384 e 393, que tem esse alcance, tá? De matéria de fé, costume e disciplina. Antes não existia. Mas olha o que é o mais interessante aqui que ele vai fazer. Ele dá uma nota de rodapé que diz assim: o próprio estilo das primeiras decretais revela este fortalecimento da autoridade. Em vez de tom simples e cordial das epístolas dos antigos papas, como, por exemplo, as de São Clemente, ele vai citar aqui Clemente Romano, e ele vai dizer que o tom das cartas simples, Clemente Romano, que é considerado papa pelos católicos, observa-se já uma linguagem solene, administrativa, que anuncia a das encíclicas. Então, as primeiras encíclicas papais que definiam matéria de fé, costume e disciplinas são publicadas a partir de 384 e 393, e isso já demonstraria essa autoridade nessas decretais, pela forma de ordenança que se dá. Mas ele vai citar aqui o Clemente de Roma, certo? E vai esquecer, e aí na página 237, o Daniel Hopes cita a carta de Clemente Romano, tá? Quem quiser ler Clemente Romano, tá aqui nessa série da Patrística, tá certo? Volume 1, Padres Apostólicos, tá? Epístola de Clemente de Roma, carta de Clemente de Roma é a primeira. Mas olha o que ele diz, falando de Clemente de Roma. Por volta do ano 95, no fim do governo de Domiciano, ocorreram agitações na igreja de Corinto, a mais importante das comunidades cristãs da Grécia. Em Roma, os fiéis passavam por uma provação cruel.
Mas logo que se livrou da perseguição, a Igreja da Cidade Eterna enviou a sua irmã helênica, a Corinto, uma embaixada de 3 homens, portadores de uma carta escrita expressamente para os coríntios pelo bispo romano Clemente, que era papa. Certo? Essa carta é um modelo de sabedoria, de prudência, um testemunho magnífico da inteligência e da caridade. Exatamente isso. Quem lê Clemente Romano vai ver isso. Mas olha essa afirmação aqui. Fala, Clemente multiplica os conselhos de bom senso a esta comunidade, perturbada, ameaçada de cisão e enervada por intrigas. E aí ele continua. Preste bem atenção a esse parágrafo. Essa afirmação do primeiro, segundo, do 4º parágrafo da página 237. Fala com uma autoridade impressionante, com toda a clareza, como um homem que quer ser obedecido. Teria sido ele consultado sobre o assunto, o que implicaria que a sua preeminência já era um fato assente? Ou teria agido por autoridade própria, o que significaria que o prestígio da Igreja Romana e do seu chefe era tal que possibilitava uma iniciativa desse gênero? Ele vai levantar aqui especulações que são normais, né? O pessoal da história sabe disso. Especulações são normais. Dentro da discussão histórica, não existe história sem as nossas subjetividades especulativas. E ele faz isso aqui. Ele põe essas possibilidades. O que fez com que Clemente escrevesse essa carta? Não é? Mas o que chama a atenção, pessoal, é exatamente o que ele vai falar aqui, que eu espero que você tenha prestado bem atenção. Ele diz que ele fala com uma autoridade impressionante, com toda a clareza, como um homem que quer ser obedecido. Então aqui, na página... E aí nós estamos falando aqui, unidade da Igreja do Primado de Roma, certo? Nessa página, ele quer mostrar o Primado de Roma e ele cita Clemente Romano como sendo esta autoridade, tá? Como sendo essa pessoa que tem esta autoridade em si. Então ele pode exigir o que ele quiser da Igreja de Corinto, porque afinal de contas, Corinto já reconhece o papado nele. Só que na página 495 que nós já lemos, ele mesmo afirma que o próprio estilo das decretais revela este fortalecimento da autoridade, em vez do tom simples e cordial das epístolas dos antigos papas, como, por exemplo, a de São Clemente. Então, peraí, a de São Clemente é uma ordenança papal firme e forte, ou ela é apenas uma simples e cordial epístola antiga, que não é uma decretal, que não tem essa finalidade já de ser uma decretal, ou no sentido, né, de algo que eles devem ouvir, como ele pressupõe e põe, né? Ele diz que é com autoridade impressionante, com toda clareza, com um homem que quer ser obedecido. É isso? Porque o texto, a nota da página 495, ele já diz que o estilo das primeiras decretais revela este fortalecimento da autoridade. Se revelou um fortalecimento é porque não havia, em vez de um tom simples e cordial das epístolas dos antigos papas, como a de Clemente de Roma, que ele diz nas páginas anteriores do 237, que são a prova, a grande prova do grande Daniel Hopes, de que o papado já estava ali estabelecido. Então é isso que eu queria deixar com vocês, essa leitura, para que vocês entendam, compreendam, né, que não existia essa instituição do papado aí, claramente estabelecida já no primeiro século. Não existe essa instituição papal como muitos católicos pensam, como nós, às vezes, olha, o papado é uma instituição já do 2º século. Não. Nós estamos falando de uma carta de Clemente de Roma, discutida por ele, onde ele claramente demonstra, nessa carta, tá, um tom que não é um tom papal. Tá certo? Se você já leu Clemente de Roma, você sabe o que eu estou falando. Se você leu com atenção, já leu. Você não vai ver esta ideia mínima, nem sombra dela, dentro da carta de Clemente, como se ele tivesse com toda a ordem, decretando uma ordem. Ele pede à Igreja de Corinto,
pede os jovens que expulsaram ali, para que eles expulsaram os presbíteros, né? Para que eles os reconduzam, para que eles os aceitem, né? Ele fala que a divisão não serve, que o corpo de Cristo é unido. É uma carta cheia de amor, uma carta belíssima. Mas aí o Daniel Hopes tem que decidir-se, né? Se ele quer simplesmente dizer que estava lá na carta de Clemente, ou que estava já essa afirmação nas decretais e que Clemente ainda não tinha toda essa autoridade. Que Deus nos abençoe. A ideia aqui não é em hipótese alguma, eu não quero em hipótese alguma aqui ferir a sensibilidade dos meus queridos católicos que estão aqui no canal e que assistem, tá certo? Não é isso. Simplesmente é nós pensarmos. Eu estou disposto a pensar o meu protestantismo, como já falei aqui, a criticar o meu protestantismo. Mas você, será que você está disposto também a criticar o seu catolicismo? Que Deus abençoe a todos. Fui.